Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em mais uma live da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, como diretora da Defesa Profissional da SBN. E eu gostaria de convidar aqui o Dr. Fernando Godoy, o Dr. Rodrigo Adri. Só um instante. Olá. Pronto. Agora sim, tá lá do contrário. Oi, Fernando. Então, apresentando aqui Dr. Fernando Godoy, que é especialista em defesa médica e nosso advogado da SBN. Tudo bem? Como Deixa vocês eu estão? ver. Tudo bem, e você, Fernando? Tudo jóia. Enfim, voltamos com essas Voltamos. ferramentas tão bacanas tão bacana que é trazer esse conteúdo, né? Trazer esse conteúdo não só médico, mas também empresarial, também trazer um pouquinho de conteúdo jurídico de uma forma muito simplória, né? De uma forma direta, sem muito devaneio aí, muitas, muitas filustrias jurídicas, né? Direto ao assunto. Então E hoje é um tema muito super bacana. relevante, né, Fernando? Que é a pejotização. É. Então, aí eu tô tentando só adicionar aqui a doutora Kelly, só um instante. Rodrigo. Esse assunto assim, é um assunto interessante que eu acho que envolve aí muita gente. E aí, Rodrigo, tudo bem? Como que você está? Boa noite, tudo bem? E Boa Tudo noite, você? jóia. Rodrigo. Tudo bem? Doutor Tudo Rodrigo bem. Adri, que é membro aí da Defesa Profissional, da Comissão de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Coluna. Então tá aqui para também bater um papo com a gente sobre pejotização. E a Kelly tá aqui, mas a tela tá azul, Fernando. Tá meio borrada, Peraí. né? O que tá acontecendo É, lá? Opa, Ah, agora vai. não, ela já tá Tá aqui, online. ó. Tá lá do contrário. Tá lá do Agora contrário. vai. Tá igual eu. Aê! Apareceu. Tava igual Então, eu. Eu então coloquei também do lado apresenta. contrário. A gente está acostumado a gravar, pegar o celular aqui, fazer os vídeos, né, conversar um pouco e acabei me distraindo. Tudo bem? Boa Então, noite. tudo bem? Apresentando a doutora Kelly Uyamura, é? Para não Nossa, falar errado. peraí que tá meio ruim agora o volume. Vamos lá. Peraí. Tá. Doutora Kelly, tá me ouvindo? Tô baixo, viu? Puxa Deixa eu ver se ele vida. entrou no fone aqui, peraí. Vocês estão me ouvindo bem, Fernando, Rodrigo? Sim, tô tudo bem. ouvindo bem. Eu tava ouvindo bem, mas de repente ficou baixo. Deve ter entrado no fone, alguma coisa assim. Mas a gente tá te escutando muito bem, viu, Kelly? Tá tudo bem. Eu já tô Ótimo. escutando vocês médio. A doutora Kelly Uyemura, que ela é Uemura, ela parabéns. Você é uma das primeiras pessoas que mente meu nome. Você eu já acabei passou de de me ano. corrigir, inclusive. Uyemura, ela é especialista em direito do trabalho e veio aqui para assim, a brilhantar, a somar aqui com a gente nessa discussão importante sobre pejotização, né? Tô achando incrível que E tá bem baixo o volume para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto Deixa eu sair e mas entrar de novo. pode ser, Kelly, pode ser. Mas eu acho que deve ser no fone, viu? Alguma coisa assim. Você tá no celular ou no Não, tá computador? desligado. O fone tá desligado. Deixa eu ver aqui e se eu consigo colocar no no fone, né, fone, para ver se talvez. Peraí. melhora. A, a Kelly é advogada que já atua há muito tempo nessa parte empresarial e trabalhista, né? Acredito ela que o seu escritório faz especificamente direito do trabalho, certo, Kelly? É isso mesmo. Bom, talvez se eu não ouvir alguma coisa, eu falo para vocês, tá? Meu nome é Kelly, sou sócia fundadora da Uemura Advocacia, Sociedade Advogada, Uemura Sociedade de Advogados. Milito aí nessa área trabalhista desde 2007. O meu escritório é bem especializado nessa área, a gente atende outras áreas, pós-graduada, mestrado, tudo focado, sempre focado nessa área.
E isso também sou ex-membro aí da OAB, da Comissão de Direito do Trabalho. E aí eu agradeço o convite da sociedade, da SBN, e também do meu colega e parceiro, doutor Fernando. Obrigada pelo convite, é um grande prazer aí poder colaborar com vocês sobre esse tema. O Fernando é ótimo, né? Até fizeram um comentário aqui, ó, o João Pedro Barreiros falando, grande doutor Fernando, sabe muito, é uma grande referência. O João precisa ser chamado também, viu? Eu estava pensando agora fazer um convite para ele para a gente trazer o João, advogado da área médica também, que sabe muito do assunto, a gente pode trazer ele também para trazer essas informações. João, um abraço para você, meu amigo. Excelente. Então vamos começar. A gente recebeu algumas perguntas e eu vou tentando mesclar aqui, o que surgir também, ou quem está participando aí da live quiser fazer pergunta, manda aqui pra gente que a gente vai acrescentando, tá? E a primeira pergunta que eu quero fazer afinal, CPJ é legal ou é ilegal? Bom, posso responder, né? Claro, deve. Bom, acho que, antes da gente abordar esse assunto, que é um assunto que é importante aí, principalmente nessa área da medicina, é importante a gente diferenciar alguns tipos de contrato. Hoje eu vou me ater ao contrato CLT, que é o seletista, e aquele que é contratado através da criação de uma pessoa jurídica. CLT é aquele de carteira assinada, tem todos os direitos sociais, 13º, férias, trabalha de forma exclusiva para um único empregador, tem direito às horas extras. E a pejotização? O que é aquele trabalho? O que é aquele prestador de serviços que trabalha através de uma empresa? A pejotização nada mais é do que uma empresa que contrata uma outra empresa com outro CNPJ. Vamos lá. É um médico que presta serviços através da sua empresa para um hospital, para uma clínica. E hoje isso nesse meio, no meio de vocês, está muito abrangente. E muitos casos no STF têm sido abordados referentes a essas questões. Justiça do Trabalho também. Então, é um tema que tem grande relevância. Para te responder isso, se o PJ, né, a contratação de um PJ é legal ou ilegal, vai depender da construção pelo qual essa pessoa vai ser contratada. Se essa pessoa que presta serviços preencher os requisitos do artigo 3º da CLT, ela pode ser considerada empregado, mesmo tendo assinado um contrato de prestação de serviços. Quais são os requisitos para ser considerado empregado? Onerosidade, subordinação. Por exemplo, eu sou médica, eu não posso escolher a minha escala. Eu tenho que estar num horário rígido que é imposto pelo contratante. Eu tenho essa onerosidade, o meu salário é fixo. Então, eu sou subordinada. Eu tenho que justificar os dias, por exemplo, que eu não consigo chegar no horário ou as minhas faltas. Isso tudo pode levar ao quê? A pejotização ser considerada de forma fraudulenta. Esse que é o risco do negócio. É isso que eu vejo, que algumas decisões alguns contratos foram anulados diante disso. Ou seja, o prestador de serviços, né, o PJ, acabou preenchendo esses requisitos de empregado. Hoje, o que nós temos? A gente tem três esferas. Nós temos a Justiça do Trabalho, que leva em consideração a verdade real, a primazia da realidade, ou seja, é aquilo que acontece no dia a dia, nos requisitos do artigo 3º. Temos o entendimento do STF que admite a contratação dos PJs em várias decisões. E agora, muito recente, nós tivemos o parecer da Procuradoria-Geral do Trabalho, que fala o quê? Que nem toda contratação de PJ é ilegal. Tudo vai depender de como ela é construída, como eu já abordei no início aqui da minha fala. Então, tudo isso ainda, e esse tema, todos os processos relacionados ao tema de pejotização, eles estão suspensos no STF,
Por quê? O que começou a acontecer? Um juiz do trabalho julgava com vínculo, dava o vínculo, mesmo a pessoa tendo assinado o contrato de prestação de PJ. O outro juiz do trabalho julgava, esse não tem vínculo, esse com vínculo. O STF começou a receber as reclamações constitucionais das empresas, como, por exemplo, de um hospital, falou, peraí, essa bagunça vai acabar agora, nós vamos parar os julgamentos, nós vamos suspender esse tipo de julgamento desses processos, e um dia aqui, logo mais, nós vamos decidir como é que vai ser, se vai ser aceito ou não esse novo modelo de contratação. Tá? Então, nós temos decisões do Tribunal do Trabalho, decisões do STF, e, por último, essa da Procuradoria-Geral do Trabalho, que foi, acho que, deve fazer uns 15 dias. O que eles falaram? Que os contratos que foram realizados, a Justiça Civil, primeiro, vai ser julgado, analisado dentro da Justiça Civil. Se a Justiça Civil achar que existe uma fraude, ela vai ser enviada para a Justiça do Trabalho. Aí sim, eles vão jogar o vínculo ou não. Imagina o passivo trabalhista se essa ação for julgada, se derem um vínculo na Justiça do Trabalho. É uma loucura isso, né? É uma loucura, né? É uma loucura. Todos os processos já estão parados, tanto na Justiça do Trabalho como no STF. Mas o STF não precisa seguir o julgamento da Procuradoria-Geral do Trabalho, mas pode ser tendencioso a isso. Muito, muito bom. Posso fazer um complemento também aqui? Estou botando já uma pimenta aqui no assunto, sobre essa questão da subordinação. E aí já também fazer essa, não sei se a doutora concorda comigo, eu vou falar isso também, vou acrescentar. Eu estava estudando agora um pouco sobre esse assunto, especificamente sobre a subordinação. Tem uma diferenciação que muito se alega na subordinação jurídica da subordinação estrutural, que é o seguinte, ou seja, jurídica é aquela que a doutora colocou, que tem, acho que são cinco requisitos essenciais, e precisam ser todos, uma vez só, né, Kelly? Precisa ser todos, não se faltar um, já não tem mais. Para o reconhecimento desse vínculo, como eu disse, a pessoa tem que preencher os requisitos do artigo 3º, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e, enfim, ela não pode, de repente, trabalhar para 3 hospitais. Ela tem que trabalhar para um hospital. Sim. Mais ou menos isso. Esse assunto é tão emblemático e tão discutível nos tribunais trabalhistas, doutora Adriana, que para você ter uma ideia, alguns argumentam de que, na verdade, eu estou fazendo o lado contrário, que é agora, tá? Na defesa dessas instituições. Que alguns argumentam que, na verdade, aquela subordinação, por exemplo, o médico que vai trocar o plantão. Para ele trocar o plantão, ele precisa, eventualmente, chamar o coordenador e aguardar, ele avisar que vai sair daquele, ele não vai poder participar daquele plantão, e avisa o coordenador e aguardar uma resposta do coordenador em relação a essa escala. Pois bem, médico, entra com uma ação na justiça e alega que isso é uma subordinação, porque ele está subordinado a um coordenador que ele precisa seguir ordens desse coordenador. Mas olha só que interessante. Aí o coordenador fala o contrário. Fala, não, essa subordinação é só uma subordinação estrutural. Ou seja, todo funcionário, né, todo empregado, como que eu posso colocar, Kelly, sem ser todo colaborador, todo prestador de serviços, você entra numa empresa e você está inscrito a uma dinâmica daquela empresa, correto? Você está inscrito. Obviamente você precisa ali dançar conforme a música que o gestor, um coordenador exige. Mas isso não é necessariamente uma subordinação jurídica, isso é uma subordinação estrutural. E aí, por vezes, não tem o vínculo empregatício. Não gera o vínculo, e você tem que unir isso com os outros requisitos. Sim. Ele tem habitualidade, por exemplo, hoje, eu passei mal, não posso mandar alguém da minha equipe. Se você não pode, já configura uma habitualidade.
Em vez de eu ganhar um salário, se eu ganhar por diária, de repente eu tenho um salário fixo, é um outro requisito do vínculo empregatício. Então, o liame disso que o doutor Fernando comentou é muito perto. Né? Perto, muito perto. É muito tênue essa diferença. Então, precisa tomar cuidado ao contratar uma pessoa jurídica, né? Para se fazer um bom contrato, acho que o começo de tudo é realizar um bom contrato, onde exista a previsão de algumas cláusulas que são importantes para evitar esse tipo de problema no futuro. Rodrigo. E aí, existem outros problemas, né? Vamos um pouco mais adiante, que eu vejo lá no meu dia a dia. Temos pessoas que são PJ, têm empresas abertas, abriram para trabalhar e não emitem notas. Como é que fica? Porque tem gente que, né? Eu presto serviço para você. Eu sou PJ, minha empresa trabalha para a sua empresa, para o seu hospital, para a sua clínica. Mas, ao mesmo tempo, você não me exige nota fiscal. Como é que fica isso? Olha que complicado. Né? Ao mesmo tempo, tem juízes, já vi algumas decisões, até dentro do meu escritório, que o juiz, mesmo a pessoa não tendo contrato de trabalho assinado, contrato de pessoa jurídica, nada, nenhum tipo de contrato, nem de prestação de serviço, os juízes estão suspendendo o julgamento dessas ações. Olha o balaio de gato que nós estamos hoje, juridicamente falando, quando se trata de pejotização. Então, e ao mesmo tempo, existe alguns, eu mesmo, dentro lá do escritório, fui fazer uma defesa com um amigo meu, doutor Marcelo, que a secretária foi contratada como PJ. Ele não tinha feito nenhum contrato, ela nunca assinou contrato, ela não abriu empresa e a alegação foi a de prestação de serviços. O que o juiz fez? O juiz da 39, Vara do Trabalho, suspendeu o processo. Nossa. Então, assim, a gente hoje tem... É por isso que houve essa suspensão dos processos pelo STF com temas relacionados à pejotização. Por quê? Eram decisões, inúmeras decisões de todos os tipos. Sim. Mas mas eu entendo que hoje que o STF ele está com um olhar muito mais liberal para as contratações, não só o CLT, a carteira registrada. Eu acho que ele está muito mais aberto para esse tipo de contratação. Como eu já disse do início, tudo vai depender da forma que essa contratação é construída. Isso é muito importante deixar claro. Doutor Rodrigo, aí na sua atuação, o que você tem visto, né? Assim, eu concordo, né, com a doutora, né? As decisões do STF, né, têm contribuído para essa ideia do liberalismo, né, do que, né, que a pejotização é lícita, né? Principalmente depois da DPF 324, né, o tema 725, né? Eles terminaram, né, provocando esse entrave aí na justiça, né? Mas na área da medicina, em termos de mercado, o que eu acho que historicamente aconteceu com a pejotização do médico foi o seguinte: antes, para, claro, pagar menos imposto, o médico terminou trabalhando como PJ, para poder, né, recolher menos impostos. Mas eu acho que alguns grupos, né, econômicos, pessoas que contratam médicos, terminaram utilizando isso como vantagem. Então, quando o médico foi perdendo autonomia e esses grupos maiores foram ganhando força, eu acho que esses grupos terminaram utilizando a pejotização a favor próprio. Como mecanismo para você não contratar um médico CLT. Porque imagina o salário médio de um médico, você contratar ele como CLT. Sim, Então, por exemplo, né? Então isso aconteceu tanto no SUS como no privado. Vamos pegar o SUS. O SUS, às vezes, ele faz o quê? Pega uma OS, uma terceirizada, que presta serviço naquele setor do hospital. Aí aquele terceirizado faz uma quarteirização do serviço. Obriga o médico a fazer um CNPJ só para receber o plantão. Aí ele emite outra nota fiscal
fiscal para a empresa que já terceiriza o serviço. E aí você não pode trabalhar se não tiver o CNPJ para emitir nota. Então, assim, aí tem a questão, como a senhora falou, né? Não, foi o Godoy falou a questão do plantão, né? Quer dizer, você, assim, empresa assim, única, só tem você ou outra pessoa, mas só você dá aquele plantão, por exemplo, porque às vezes você divide com um colega que é de outra especialidade, aí você dá um plantão, por exemplo, neurocirurgia. Você dá o plantão de neurocirurgia, mas tem uma PJ com um colega que é de outra especialidade, então a PJ está trabalhando ali no plantão de neurocirurgia, mas só você pode assumir aquele plantão. Não. Então, você não tem outra pessoa para colocar ou te substituir. E aí você vai substituir, tem que avisar o coordenador, o diretor. Aí, se você faltar, já querem tirar a sua empresa, querem tirar você da escala porque faltou, sem aviso prévio. Quer dizer, há uma subordinação aí, né? Há uma subordinação, mas só que meio velada, né? Ah, sim. Então, essas empresas terminam se aproveitando disso para poder economizar, né, assim, na contratação do médico. Outros questão que também a gente vê muito nessas empresas é colocar o médico como se fosse um sócio que tem uma cota mínima ali naquela sociedade. Então, aí fala, ele é empregado? Não, ele é sócio. Mas aí como é que uma empresa tem 2.000 sócios? E aí sócios com 0,1%, né? Que não tem direito a voto, não tem direito a nada. Esse é outro também perfil de empresa que eu tenho visto, né? Que lida com SUS ou presta serviço com SUS. No caso das operadoras, mesma coisa, né? Você contrata uma equipe, né? Para trabalhar no hospital, tem que dar o plantão, tem que operar, atender os pacientes, operar, tem que se submeter ao que a operadora fornece em termos de cirurgia, codificação, material, mas você não é empregado, né? Você não pode falhar, não pode faltar, mas a equipe não pode falhar, mas você não, assim, não é assim, CLT, você é PJ. E, por exemplo, eu já tive, assim, já me ofereceram, por exemplo, de operadora de saúde, falando assim, ó, nessa setor aqui a gente não está mais trabalhando com CLT, a gente está trabalhando com PJ. Só que o salário é igual, você recebe a mesma coisa que recebia como se fosse CLT, só que você vai ter que trabalhar de segunda a sexta, batendo ponto, fazendo 6 horas por dia. Mas não é mais CLT, aí você é só pessoa jurídica. É Então, mais ou como é menos que você sim. aí você é pessoa jurídica, tem que bater ponto de entrada e de saída e trabalhar no mínimo 6 horas todos os dias. Podia ser variado, se era mais pela manhã, tarde, mas teria que ser 6 horas por dia. Você Então, transfere, aí né? que... Você transfere É, a. Só pode interromper, Adri. Você falou muito certo, você transfere, né, os custos para o prestador, né? Que obviamente na CLT você tem um custo absurdo para o empregador, mas você acaba distribuindo esse ônus ao empregador. E ele acaba sofrendo aí, que mais ou menos que o doutor colocou, acho que no comentário abaixo. Ele está É, sofrendo É, esse baque com os impostos, com razão. doutor, só um Fora o contador, preciso. né? Fora a é, contabilidade, que Hum, você precisa passar a ter uma pessoa hábil, contábil, para fazer emissão de notas, que você não tem, né? Normalmente o médico, até o próprio advogado, não tem essa habitualidade aí falando de fazer a emissão de é, notas. Né? e assim, é. e, e só não acontece isso, doutor Rodrigo, só na área de vocês, porque na área jurídica também, né, que tem os famosos é, associados. Ah, sim. Então, é, assim, sim, muitos, eles acabam, e se inverteu. A pejotização é uma coisa que eu acho que é super válida, mas ela não pode fazer valer para uma outra, para uma empresa, uma outra. Mascarar, né? Então, Mascarar. é, mascarar essa relação do vínculo empregatício. Sim. Isso é é, muito perigoso, porque você vai tirar lá do trabalhador os seus direitos sociais, férias, 13º, Não. tudo bem que ele vai recolher mais impostos, mas vamos pensar a longo prazo.
a longo prazo, como é que fica, né? Como é que essa pessoa vai se aposentar? Como é que vão ficar os recolhimentos previdenciários que serão diminuídos, né? A previdência, como é que vai ficar? Porque o recolhimento de uma pessoa que trabalha como CLT vai ser muito maior no INSS, a Receita Federal, e o recolhimento do PJ? Eu acho que atrás disso, dependendo de como ficar esse julgamento, nós vamos ter uma reforma previdenciária. A Porque ideia, eu acho que o INSS não vai recolher o tanto que hoje ele recolhe. É uma coisa para a gente ir pensando, né? Até o comentário aqui do Dr. Sócrates Rios, né, que ele fala que é uma questão importante a se levantar a tributação. E a gente teve agora, né, em reforma tributária, e tem algumas questões aí envolvendo a PJ que eu até queria te pedir, Kelly, para esclarecer o que a reforma tributária atualmente trouxe de alteração, né, para PJ, para a área médica. Então, é que vai depender muito do tipo de empresa que você vai prestar serviço. Se é lucro real, lucro presumido, aí vai mudar o valor da porcentagem que você vai acabar contribuindo. Mas como o CLT vai ser sempre maior o valor do imposto, a alíquota do imposto. Por isso que eu acho que depois disso vai vir uma reforma para que, evidentemente, né, para nós recolhermos um pouco mais, para não sentimos toda essa perda que o INSS vai ter. Assim como na área de saúde, né? Que tem que ter segurança agora, não é médica. só a área da saúde, não. É a área jurídica, é escritório de engenharia. São várias áreas que vão sofrer com essa pejotização. Tem que ter todo segurança profissional liberal, jurídica, né? Todo profissional liberal, doutor, isso mesmo. Porque na Todo hora mundo que. tem. Agora vai ser mais difícil, a pessoa não vai poder confundir muito o que é o rendimento da empresa com a pessoa física. Porque né, a Receita vai estar de olho nessas transferências. Então, Cada dia mais. dependendo de como você faça e misture as coisas, paga uma coisa que é pessoal com a pessoa jurídica, pode ser que você tenha que pagar de novo o tributo, né? Só porque você transferiu da conta da sua pessoa jurídica para a conta física. Não, pode ser Então, não, já é. Se ultrapassar o valor lá dos 600 mil, saindo um pouco do nosso debate. A gente está indo mais para a demanda tributária já. Só assim, se passar os 50 mil da física, da jurídica para a física, ou 600 mil anual, você vai pagar já o imposto de 10%. É uma loucura isso. É um absurdo. Sobre o total, não é Você sobre o emitiu excedente, não. nota. É sobre o total. Sobre o total, É sim, não sobre o pela total. diferença dos 50 para os 100 mil, por exemplo. Não é o que ultrapassa dos 50 mil para 100 mil, mas 10% é o valor total. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso tema, a contratação para o PJ não é ilegal, mas, assim, precisa tomar muito cuidado da forma que você vai estar contratando. E exigindo, né? E exigindo também. E acho que o problema também não é a pejotização, é a pejotização sem planejamento jurídico, né? Exato, não é, o problema nunca foi e nunca será a pejotização. Mas você tem que ver qual que é o objeto. É realmente para a pessoa trabalhar como uma PJ ou para você ter benefícios socioeconômicos em cima disso? Que o doutor falou, vai trabalhar a mesma coisa para ganhar menos. Acho que é um ponto aí crucial para todos pensarem. O médico hoje ele não pode ser só técnico, né? Ele tem que entender de medicina, entender não, ele tem que ser de gestor área da carreira, jurídica, gestor de do negócio contabilidade. dele. É isso aí, é um empresário. E vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Se eu abrir uma empresa, eu não posso entrar com uma ação trabalhista? Pode. Se você abrir uma empresa, você pode entrar, desde que você consiga provar que você tem habitualidade, subordinação, onerosidade, que você tem uma escala fixa, exemplificando, que você, por exemplo, que o doutor falou, tem que justificar os seus atrasos, as suas faltas, preencher o requisito do artigo 3º da CLT, se corre o risco
de mais para frente ter uma ação trabalhista e ganhar todos os direitos que estão sendo pedidos. Mas, isso tudo, né, eu acho que com essa decisão aí que vai sair do STF, eu acredito que saia em breve, porque vai estar refletindo em muitas coisas no país, a gente vai ter um cenário muito mais claro de como é que vão ser essas definições, que inclusive a gente pode fazer uma outra live, quando tiver essa decisão, para pontuar bem de que forma que foi julgado, de que forma que ficou. Seria ótimo. Está previsto para quando, você sabe? Não tem previsão, era abril, de abril passou, então agora a última decisão que nós tivemos foi a da Procuradoria-Geral do Trabalho, que já deu essa linha, né, que nem toda pejotização é ilegal, vai depender se era fraudulenta ou não. Né, que eu comentei que o processo vai para o cível, aí o juiz do cível vai decidir, se houver indícios, aí que vai para o trabalhista, e depois de uns 10 anos vai para o trabalhista. Eu acho que a tendência do STF é considerar que as pessoas de nível superior, né, têm consciência e que a terceirização... Exato, doutor, é isso mesmo. Eu vi inúmeras decisões no qual o STF, ele divide pessoas hipersuficientes, são aquelas que têm o poder de escolha, têm um pouco de entendimento e pode escolher o que quer, de que forma que quer trabalhar. E as pessoas hipossuficientes, que são aquelas que não têm poder de escolha, não sabe o que está escolhendo, tem menos informações. Realmente eu vi algumas decisões e eu percebi que o STF estava julgando dessa forma. Pode ser uma forma do juramento que eles vão ter daqui para frente? Pode ser. Pode ser, porque eles já estavam fazendo dessa forma. Então... Posso botar mais pimenta de novo? Eu adoro colocar situações que deixam mais nervoso ainda. Se você for analisar, vamos analisar um pouquinho pelo Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica tem pelo menos 119 deveres e 10 direitos. Um dos poucos direitos e uma questão principal, basilar, básica da atividade médica é a autonomia. Correto? Como que ficaria o médico saber disso, né? Essa é uma carta, uma constituição do exercício profissional da medicina, onde você teria autonomia no seu trabalho, na sua gestão. Obviamente não estou falando aqui que a autonomia é absoluta, nada é, mas para a sua realização do seu ofício, a autonomia é um dos pilares básicos da medicina. E aí, ao mesmo tempo, você está subordinado, olha como uma palavra chama outra, né? Você está subordinado, essa autonomia sua vai na canela, a uma nova determinação de regras, que muitas vezes são regras estatutárias, regras contratuais, regimentos internos e etc. E tal. Então, olha só o ponto, esse assunto pejotização, ele é bastante palpitante, sobretudo na área da saúde, na área do profissional médico, de modo geral, né? Ele é autônomo de um lado, mas ao mesmo tempo ele é subordinado do outro. Fica a reflexão aí. Na área médica, sim, mais, né? Porque, é que eu falei, é bem tênue, né? A linha, assim, é difícil você conseguir. Eu acho que tem que andar junto com outras coisas para você conseguir definir melhor se é empregado, se não é empregado. É complicado. Eu acho que apesar dessa teoria de dizer assim, a pessoa com ensino superior é hipersuficiente, mas acho que essa não é a realidade do mercado, né? Porque você vê que você tem a mesma coisa que aconteceu com o direito, você tem um excesso de profissional já no mercado de medicina e no direito. Então, assim, para a pessoa ficar assim, ele pode escolher não trabalhar desse modo, mas aí a pessoa vai trabalhar onde? E como, né? Nossa. Então, a pessoa tem que pagar as contas para, né, comer. Então, assim, se todo mundo no mercado só contrata dessa forma, ele não vai ter muita opção para dizer que ele é hipersuficiente para poder decidir se ele quer ou não. Tem que aderir, né? É justamente isso que eu coloco, essa reflexão, porque o mercado acaba regendo uma situação na qual, se você for analisar a fundo, né, o espírito da lei, a natureza da lei, a finalidade da lei,
ela é conflitante, ela é colide, né? A autonomia, ela colide muito com essa subordinação do direito do trabalho, na minha concepção. Mas é o que você falou, é uma realidade hoje. Porque Felizmente ou infelizmente, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, até porque a gente quer deixar bem claro aqui, né, Kelly, que a pejotização não é uma coisa ruim, e você médico que hoje é PJ, às vezes é a sua própria opção, e para você é ótimo, tem benefícios também maravilhosos, né? você pode escolher outros hospitais, tem mais opções de trabalho, você tem uma agenda mais livre, você tem mais autonomia das escolhas suas. Sim. Mas que desde o início eu falo, né? Você precisa ver se isso não está mascarando uma relação empregatícia. Aí que nasce o problema. Mas a pejotização é super válida, desde que você consiga ter a liberdade de suas escolhas. Aí eu acho que, ok, é um modelo novo de contratação. E esse ponto que você falou, Kelly, entra aqui numa outra pergunta, que é se um médico trabalha todos os dias no hospital, ele pode pedir vínculo? Desde que ele preencha os requisitos lá do artigo 3º, sim. Vou imaginar, se ele trabalha todos os dias no meu hospital, mas também trabalha no hospital do Dr. Fernando, né? Ele não trabalha só para uma pessoa, trabalha para 2 hospitais. Ele vai ter que cumprir dois tipos de jornadas. Então, assim, a gente tem que ver a realidade fática da pessoa, o que ela está vivendo no dia a dia, para falar se pode se configurar um vínculo velado, um vínculo empregatício velado ou não. Aí vai depender da vida, né, da realidade de cada um. E Eu acho, pode falar. só depois, eu acho que o pessoal que perguntou aí, acho que é da área de medicina, né? Porque, assim, quem faz o direito, pelo menos, porque geralmente são 5, né? São 5 requisitos, né? Para poder você criar o vínculo, né? Trabalhista. Você tem que ter a pessoalidade, né? Da relação, que a prestação tem que ser específica. A prestação tem que ser daquela pessoa em específico, né? Uma Exato. outra pessoa não pode substituir. Aí, outro quesito é a habitualidade, né? Você tem que ter um trabalho contínuo, regular, previsível, né? Tem que ser uma rotina, tem que ter a onerosidade, tem que ter uma troca econômica, né? O trabalho é remunerado, né? Não uma troca de favores ou voluntário. Tem que ter uma subordinação, né? Você tem que seguir ordens, regras de um empregador, né? Dessa empresa. E, né, o empregado, né, deve ser um indivíduo, teoricamente não deveria ser uma PJ, né? Mas aí, para disfarçar, né, você termina contratando com PJ. Então, para ocultar o resto, né, você termina despersonalizando, né, a pessoa física para, né, não enquadrar como um contrato de trabalho, né, CLT. Então, teria que ter mais ou menos esses requisitos para você, né, fechar o vínculo, né, teoricamente. Sim. Exato. Só pensando um pouco, né? Imagina se todos esses processos aí, que são milhares, que estão parados aí nos TRTs, no STF. Imagina se o STF vem e julga que é válido o vínculo da pejotização, depende da verdade fática, a verdade real dos fatos. Imagina o passivo trabalhista que esses hospitais, essas clínicas, enfim, que contrataram as pessoas para trabalhar dessa forma vão ter que pagar. Olha como essa decisão com relação à pejotização, ela é para ontem. Ela tem que ser julgada pelo STF, porque os prejuízos econômicos, eles podem ser enormes. Verdade. Não, e Inimaginável. alguns médicos acham assim, abrir uma empresa é como se perdesse os direitos trabalhistas. Isso ocorre? Mas não, né? Sim, se você abrir uma empresa Dependendo. e você prestar serviços como a PJ, você perdeu seus direitos sociais. Você não vai ter direito a aviso prévio. De CLT, né? De CLT, exato. Horas extras, 13º, fundo de garantia, multa dos 40%, tudo isso se acaba, né? Com a prestação de serviço através de uma PJ. Mas tem as outras vantagens também, que Sim, nem sim. você falou, de Sim, ser PJ, né?
Então, não é Sim, que a você tem mais pessoa... autonomia, uma escala Exato. que você pode montar. Você pode trabalhar para clínica A, B, C, hospital A, B, C. Os recolhimentos fiscais vão ser menores a curto prazo, né? A curto prazo eles vão ser menores. Então, existem coisas benéficas. Eu acho que o grande lance é você mascarar o vínculo empregatício, aí que vira um problema. O resto, tudo bem. Ó, tem outra pergunta aqui que pode ser para os três aí, para dar essa impressão. Vale mais a pena ser CLT ou PJ? A palavra clássica do direito. Depende. 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 Depende do que você quer, né? Depende do que você busca. Você quer uma coisa mais tranquila, que você vai ter seu 13º, vai ter férias, você vai ter uma jornada fixa, ou não? Ou você quer prestar serviços para um monte de gente, um monte de hospitais, um monte de clínicas, você quer ter uma autonomia, uma liberdade maior de escolha de horário de trabalho, ainda mais médico que trabalha todo o tempo. Então, tudo depende do que você quer para a sua vida, né? No meu ponto de vista, né, Fernando? O meu ponto de vista é válido, super válido, mas o ponto de vista que eu vou falar, eu acho que o doutor Adri depois vai concordar comigo. Quero ouvir a opinião dele. Eu acho que depende do tempo que você está na medicina. Ou seja, para um jovem recém-formado, que acabou de sair, que acabou de entrar no mercado, o que você precisa? Serviço. Na realidade, dificilmente esse jovem vai abrir uma pessoa jurídica, até por conta dos encargos disso. Ele quer, na verdade, é prestar o serviço dele que ele aprendeu na residência, na faculdade. Então, ele vai se sujeitar a isso, repito, não demérito algum. Isso, na verdade, é uma estratégia. Então, ele vai se sujeitar e prefere trabalhar de uma forma seletista. Contrato assinado, com férias, com 13º, com todas as suas regalias. Por outro lado, um médico já com alguma carga, alguma bagagem já de trabalho. Acho pouquíssimo provável, aí eu quero ouvir o Adri, pouquíssimo provável que ele vá prestar serviço CLT por uma única instituição hospitalar. Até você, doutora Adriana, você pode também trazer essa informação para a gente. Eu acho que depende do time da pessoa. No começo, eu acho válido para você buscar pegar a mão, que nem vocês médicos falam, né? Mas, depois de um certo tempo, eu acho que a pessoa jurídica é um caminho super seguir. Contrata um bom contador, obviamente, analisa aspecto jurídico da questão toda, do contrato, para ver se você também não vai ficar também servindo um serviço totalmente aleatório, totalmente contrário do que o contrato prevê. Mas acho que vale a pena. Eu acho que é isso, depende do time da medicina. O que você acha, Adri? Depende por exemplo, no começo, né, a pessoa vai buscar, né, o plantão, né, vai ser residente, vai tentar buscar, então aí ele vai ter a pessoa jurídica, né? Mas acho que com o tempo a tendência da pessoa é procurar alguma coisa mais estável, né? Eu acho que também realmente depende do tempo e também do perfil, porque acho que boa parte, acho que assim, a maioria tende a ter um PJ não para trabalhar assim para hospital ou para um outro que está quarteirizando seu serviço, né? A tendência é tentar ter o seu próprio consultório, né? Ter a sua PJ como, né? Assim, sua clínica, né? Pessoa jurídica, né? Você trabalhar para você mesmo, você fazer seu horário, né? Não dar plantão, né? Trabalhar no horário comercial, viajar quando quiser. Eu acho que a maioria, depois, com o tempo, tem essa preferência, né? Ter uma PJ, mas uma PJ, né, sua. Que você trabalhe só para você mesmo, né? Tem os dois lados, né? Tem essa questão que o Fernando falou, né, de você, no início, né, da carreira, se formou ali e tá pegando um emprego, às vezes até melhor, né, para um recém-formado pegar um vínculo empregatício, ter suas garantias e tá tudo redondinho, enquanto pega mais experiência, né? Mas existe também que os próprios hospitais estão pejotizando, né? Virou até um Muito, verbo, né, gente? Pejotização, pejotizando. muito. Prejudicando Então, hoje em muito. dia, é difícil achar hospital que contrate por CLT. A maioria está pedindo que o Não. médico seja PJ. Então, aqui no Rio, por exemplo, plantão de neurocirurgia só tem um lugar, que é CLT, de vários hospitais. Então,
enfim, mas eu vejo a PJ também como uma autonomia, uma liberdade maior para o médico, enfim, E não fazer é seus só horários. médico, né? Não é só médico. Esse Sim, tipo de contratação, a gente tem enfermeiras, auxiliares de enfermagem, saiu do Fisioterapeutas. colégio. Muita gente, fisioterapeutas, todos é que uma trabalham mudança nessa área, econômica, né? É uma mudança sim, econômica. é uma mudança econômica. Isso é um problema, é uma decisão que é uma decisão social. Não é uma Sim. decisão do nosso mundo. Isso aqui vai do mundo que nós trabalhamos, jurídica, médica, não. É uma decisão social, porque vai abalar vários pontos aí do sistema. Tem uma dúvida aqui, financeiramente e juridicamente, o que pesa mais, CLT ou PJ? Para o PJ, né, Kelly, você vai pagar. A gente que é PJ, a gente sabe o quanto que a gente paga de imposto, né? E tá Sim, comparado com a pessoa que trabalha com CLTista, ele vai pagar um pouco menos. Eu não vou lembrar das alíquotas agora, mas também, como eu disse no início, vai depender do tipo de empresa que você abre, se é lucro real, presumido e tal. E não sei também se depois dessa decisão do STF com relação à pejotização, se eles vão mudar alguma coisa nos recolhimentos de impostos. Penso eu que também vai acontecer essa reforma, para não ficar um déficit no INSS, da Previdência Social. Sim. Mas mesmo sendo PJ, a pessoa pode pagar o boleto do INSS, né? Sim, Ele sim, ela vai recolher, ela vai ter que vai recolher. recolher. Sim, sim. É O valor, obrigatório. o valor é um pouco menor, né? Né? Sim. Tá. Uma clínica ou hospital pode exigir exclusividade do médico PJ? Se ela escolher Boa a pergunta. exclusividade, ela vai preencher um dos requisitos lá que eu disse que é de empregado. Ela vai correr o risco de, no futuro, essa pessoa parar de prestar serviços e entrar com uma ação onde ela vai pedir o reconhecimento do vínculo. Lembrando que, né, a pejotização ela é válida, mas a construção dela tem que ser de forma correta, senão existe o risco E em quais qualquer são os campo. riscos? Então, aquilo, né, a escala fixa de horário, essa habitualidade, eu não posso, olha, eu tenho um médico também que posso mandar, não pode. Olha, você chega atrasado, aí eu tenho que justificar por que eu faltei, por exemplo. Então, assim, preencheu O áudio os ficou ruim? requisitos. O áudio baixou. Ficou ruim. Uma vez preenchido esse Melhorou. requisito, o risco existe, gente. O risco existe. Porque assim, Kelly, é bom a gente aqui tentar destrinchar, né? Porque muito médico hoje abre uma empresa e não sabe os riscos de ter uma PJ. Ele não sabe. Então, por isso que eu achava bom enumerar mesmo os riscos, sabe? Mas como assim? O risco para o médico que abre a PJ para prestar serviço para um hospital ou para o hospital que contrata esse médico? O médico que abre uma PJ para prestar serviço. Qual que é o risco? Ele vai perder os direitos sociais. Às vezes ele vai trabalhar como empregado, como seletista, só que sem receber os mesmos direitos. Ele não Exato. vai ter direito a aviso prévio se for demitido, ele não vai ter o recolhimento de fundo de garantia, ele não vai ter a multa de 40%, ele não vai ter o seguro-desemprego, se for demitido, se parar, se houver uma rescisão desse contrato. Então, qual que é o risco desse médico que trabalha como PJ, mas tem a relação contratual como PJ, mas trabalha como empregado? Vai perder os direitos sociais. Hoje eu trabalho. Agora, Além disso, complementando, eu acho que valeria a pena assim, se o médico hoje é abordado pelo coordenador, ele fala, você precisa abrir uma PJ, bacana, aí você precisa colocar no papel o que você vai precisar, porque, repito, você vai ter ali
Os impostos são menores na pessoa física do que na pessoa física, mas você vai ter necessidade de emitir nota, e para isso você precisa de um contador. Hoje, um contador aqui em São Paulo não é menos de um salário mínimo, a depender do seu faturamento. Tá? Você vai ter, que a doutora falou, você vai perder todos os efeitos sociais, os benefícios sociais, você não vai ter férias proporcionais, férias indenizadas, não vai ter nada, né, disso, não é, Kelly? Sim, Então, você vai assim, perder todos os direitos trabalhistas. os riscos mais relacionados a esse aspecto. Esses direitos, exato. Se você, Hoje você tem como CLT. se você vier receber, por exemplo, R$ 1.000 na pessoa jurídica ou na pessoa física, para o médico, o CLT é melhor, né? Porque ele vai receber mais benefícios em relação a isso. Por exemplo, o 13º salário no mês, no ano, né? Que é um salário a mais. Recolhimento da FGTS, quando você demitir, você recebe a multa de 40%, você recebe Exato. seguro-desemprego. O problema que eu estou percebendo é que o mercado está afunilando, né? É como vocês mesmos próprios disseram. São poucas clínicas, são poucos hospitais que estão contratando como CLT. Por quê? Porque está sendo permissivo isso no STF. Isso é fato. E tem uma coisa, né? Os valores dos honorários praticamente são os mesmos há 10, 15 anos. Assim, diferença muito pequena. Então, assim, né, Doutora, está começando a ser tanto uma vantagem, né? Assim, doutora Adriana, está respondida a sua pergunta? Você viu? a- a- Tá. Eu tinha recebido umas dúvidas, e aí eu tô pontuando aqui o Vai que foi falando, vai enviado. perguntando. Pode vai ir perguntando. falando. Que eu acho importante a gente esclarecer, porque Sim, uma dúvida nossa. de um pode ser a dúvida de vários. Claro. agora, Estamos aqui para isso. agora, falando sobre desvantagem de PJ, né? Tem que ver até o tipo de PJ que abre para depois o médico não sair da responsabilidade civil subjetiva para objetiva, né? Ainda tem essa Sim, questão do tipo de PJ, né? exatamente. Nesse aspecto, eu até entendo que não mudaria pouco, acho, Adri. Não sei o que você acha. Porque, na realidade, a responsabilidade dele é pessoal, né? E quem presta serviço acaba sendo ele pessoa física. Não, aí é dependendo da clínica, né? Por exemplo, do modo que Sim, se você. fosse uma clínica. Tá. Não, É, entendi. Aí é você tem uma diferente. PJ com um médico e aí você tem uma clínica, né? Por exemplo. Aí começa a prestar outros serviços, né? Tá. E os sócios respondem igual, né? Perante Tem, a tem, lei to- também. tem toda uma delimitação aí, mas é uma responsabilidade conjunta aí sobre isso, porque vai ser provavelmente uma limitada, né? Então, na realidade, tem sim a responsabilização da sociedade de modo geral, com certeza. Tá bom. Não, de dúvida aqui acabou agora. Eu acho que a gente está até quase no finalzinho da live. Então, queria saber se um de vocês, ou a doutora Kelly, né, que foi nossa convidada aí, querem pontuar aí um suprassumo da pejotização. Sim, posso pontuar assim. Então, a pejotização não é ilegal, só depende do jeito que ela é constituída. Então, assim, eu acho que um grande começo é a clínica se preparar, o hospital, com um contrato de prestação de serviços de uma pessoa jurídica. Não dá para contratar uma pessoa sem o contrato ou ser contratada com um PJ e falar para ela bater o ponto. Eu acho que isso não andam juntos. E o que nós comentamos, hoje o médico, além de ser um grande médico, ele vai ter que cuidar da carreira dele, ou como gestor de negócios, ou como uma relação de emprego, de prestação de serviços. Mas eu acho que o importante de tudo que nós falamos é como essa relação de pejotização ela vai ser constituída. Isso que vai dizer se ela é ilegal ou legal. E depois do julgamento desse tema aí, da repercussão geral do STF, eu acho que nós vamos ter um cenário muito mais estável, tranquilizante, que a gente podemos voltar a nos falar para ver o que foi decidido. Doutor Fernando. Eu acho que cabe ao médico aí fazer essa análise, não é ruim,
não é de forma ruim, você pode ser, provavelmente vai ser abordado, se você ainda não for, pela clínica, pelo hospital. Eu acho que isso não é um problema, é algo a se pensar. Você precisa financeiramente ver o que é viável, mas como o Adri falou, é uma situação de mercado, é uma tendência de mercado que isso seja pode se tornar uma regra. E tudo bem, não existe nenhum problema em relação a isso, né? Porque se de um lado você perde alguns direitos sociais, e se você efetivamente está fazendo trabalhando como um PJ, né, que ele falou, não adianta você trabalhar 6 horas, você cumprir expediente, você ter regras o tempo inteiro, se você está sendo PJ. Na verdade, você não é PJ, você é um empregado, e aí está errado. Mas à medida que você exerce a pejotização e você trabalha dessa forma, a rigor, você consegue ampliar o seu mercado de trabalho. Tem algum fone estourando aí. Você consegue ampliar o mercado de trabalho, você consegue ter mais benefícios, consegue angariar mais clínicas e hospitais para você trabalhar e, eventualmente, uma receita maior. Então, eu acho que não é ruim. Eu sou a favor, particularmente sou a favor, a depender do momento do que o profissional se encontra. Doutor Rodrigo? Bem, acho que a pejotização é meio que irreversível, né? Atualmente, tanto pelo mercado e pela tendência das decisões do STF. Então, acho que é uma coisa que não vai ter muita volta, não. Também acho. Só tem que saber, né, como montar que tipo de PJ e saber qual é o melhor, né? Tem que aprender a lidar com isso, né? Assim. Então, concluindo, né, eu só queria agradecer ao Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar, que é o nosso presidente da SBN, pela oportunidade que a gente tem aqui desse canal, e falar que a diretoria de defesa está à disposição dos neurocirurgiões para esclarecer, apoiar e todo mundo que precisar. Dr. Fernando Godoy, que é da área de defesa médica da SBN, também está à disposição. E qualquer coisa, estamos por aqui, viu? Obrigada, doutora Kelly, doutor Rodrigo, doutor Fernando, pela participação. Estou à disposição para outras dúvidas, caso vocês tenham aí. Pronto. E se a gente receber mais alguma demanda, a gente envia. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Obrigada a vocês. Boa noite. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.